na escola da vida com Jesus. E hoje o tema é Estevão, uma vida de plenitude. Atos capítulo 6, versículo 3 em diante. Atos capítulo 6, versículo 3 em diante, que diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Amém? Podeis assentar. Estevão, uma vida de plenitude, uma vida de plenitude. Estevão foi um homem que viveu em plenitude. A sua vida serve para nós de exemplo. Por quê, pastor? Porque hoje nós vemos um evangelho ou cristãos, crentes, com títulos de crente, mas a vida não é na plenitude. São vidas, são vasos, mas não estão cheios do Espírito Santo. Uma das maiores necessidades do novo tempo, nesse nosso tempo, é de homens, mulheres, vivendo na plenitude, ou vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Você pode bater numa lata vazia. Ela pode ser uma lata muito bem bonita, pintada, uma lata muito bem decorada para o lado de fora, e se você bater nela, ela vai soar muito barulho, porque ela está vazia. Agora, se ela estiver cheia, o barulho que ela vai exercer é um barulho sólido. Mas por que, pastor? Não é aquele barulhão. Porque quem está cheio está vivendo em plenitude. Estevão foi um homem cheio, como diz aqui o versículo 5, cheio do Espírito Santo e cheio da fé. Hoje as pessoas, elas estão cheias de si mesmas, mas estão vazias de Deus. Vivemos hoje uma geração de pessoas que ostenta tanta coisa, mas não consegue ostentar o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque para você ostentar algo que você não tem como. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a plenitude era a marca da sua vida e da sua personalidade. Estamos falando de Estevão, e aqui nós temos alguns pontos importantes para falar desse irmão Estevão, que foi um dos primeiros diáconos a ser ali separado no tempo do início da igreja primitiva. Primeiro ponto que nós temos aqui: Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Você pode conferir na Bíblia. Atos
capítulo 6, versículo 5, a Bíblia diz: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram quem? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Não tem como ser cheio do Espírito Santo se não tiver fé. É muito fácil hoje você dizer que tem fé quando as coisas vão tudo bem. É muito fácil você hoje dizer que vive pela fé quando está tudo dando certo, quando você é rodeado de pessoas que te bajulam, que te ali lambuzam de elogios, mas é difícil você dizer que vive pela fé quando só aparece corvo, quando não tem ninguém, quando você está sozinho, quando é só você e as lágrimas, quando é só você e as tuas questões, quando é só você e os teus interrogamentos ali, questionando Deus. Por que Deus? Deus, por que Deus? É mais fácil você dizer que vive pela fé, mas na realidade não é cheio do Espírito Santo. Agora, uma pessoa cheia do Espírito Santo é sinal que ela vive pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você tem fé, se você confia naquele que te prometeu, naquele que te fez promessa, confia que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Você pode, o homem pode te decepcionar, o homem pode muitas das vezes te trair, mas Deus nunca vai te decepcionar. A Bíblia fala que pode uma mãe esquecer-se de um filho que gerou no ventre, mas Deus nunca se esquecerá de mim e de você. Você tem noção dessa promessa? Estevão, ele era um homem, não apenas um homem regenerado, não apenas um homem selado, não apenas um homem habitado e capacitado pelo Espírito Santo, mas também ele era um homem cheio do Espírito Santo. Você sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? É a tua alma transbordar, não importa qual é a situação que tu está passando, o teu coração está cheio do céu. Pastor, mas aqui na terra está tudo dando errado, parece que está tudo dando errado, mas não importa, o que está no teu coração é a presença de Deus, e ela nunca falha, ela nunca te decepciona, ela nunca te abandona. Aleluia! Uma das maiores necessidades da igreja de Deus nesse século é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Hoje nós temos muitas pessoas eruditas, hoje nós temos muitas pessoas que detêm o poder nas mãos, mas pouco se submete ao Espírito. Hoje nós temos pessoas cheias de si mesmas, mas vazio do Espírito. Elas até conseguem derramar lágrimas, mas é por emoção. Se você assistir o filme do Titanic, você vai chorar também. Quem não chorou no filme do Titanic? Me diz aí. Né? Interessante, né? Mexe com o emotivo da pessoa, né? Ver aquele barco afundando, né? Ver o barco afundando, mexe com o emotivo da pessoa, a pessoa começa a chorar. Pois é, mas quantos têm chorado pela presença do Senhor? Quantos têm chorado não vendo o Titanic afundando, mas vendo pessoas se afundando no lamaçal de pecado, vendo pessoas se afundando nos prazeres dessa vida, e
ninguém consegue mais derramar uma lágrima por causa disso. Queridos, o que nós aprendemos na escola da vida com Pedro, com o Estevão? Nós aprendemos aqui que não basta ter o Espírito, é preciso ser cheio do Espírito. Pastor, não basta ter o Espírito presente, é necessário ter o Espírito presidente de nossa vida. De que adianta nós ter Jesus no barco, mas o controle do barco não está nas mãos de Jesus, está nas nossas mãos. Então olha só que interessante, a plenitude do Espírito não é uma opção, a plenitude do Espírito é uma ordem divina. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 5, versículo 18, olha o que a Bíblia fala lá. Ali o apóstolo Paulo, ele orienta os irmãos de Éfeso. Ele diz bem assim, irmãos de Éfeso, enchei-vos do Espírito. Ele não está pedindo, irmão, se você quiser, irmão, se você tiver tempo essa semana, irmão, se der um tempinho na tua agenda, procure se encher. Não, Senhor, o apóstolo Paulo aqui ele fala, enchei-vos do Espírito. Sabe o que é isso? É uma ordem. Um crente que não é cheio do Espírito, ele é derrotado por qualquer coisa, ele é vencido por qualquer luta, ele é vencido. Mas um crente cheio do Espírito Santo, aonde ele coloca a planta do seu pé, ali o inferno, ele se alvoroça, ele bate em retirada. Por quê? Porque tem alguém cheio do Espírito Santo, e não dá para se levantar contra alguém que está cheio do Espírito Santo. Aleluia. O homem sempre está cheio de alguma coisa. Muitos estão cheios de si mesmo, muitos estão cheios de vaidade, muitos estão cheios de luxúria, muitos estão cheios de avareza, muitos estão cheios de ganância. Mas há outros que muitas das vezes nem são vistos, talvez não faz nem parte daquele ciclo, porém eles estão cheios do Espírito Santo de Deus, e essa é que faz a diferença. Onde tem uma pessoa cheia do Espírito Santo, ali há uma vida transbordante. Pastor, devemos estar cheio do Espírito para que transborde de nossos lábios hinos de adoração, palavras de comunhão, para que se veja em nossas atitudes amor pelo próximo e disposição para servir e não para ser servido. Vivemos numa época onde hoje você é elogiado se você tem algo a oferecer. Se você não tem algo a oferecer, ou não oferece aquilo que muitas das vezes agrada a algumas pessoas, hoje você é deixado de lado, é desprezado, na cara dura, é humilhado. Mas quem tem o Espírito Santo na vida tem algo a oferecer, e não é pouco, é abundância. O poço é fundo, a corda é curta, o balde é pequeno, mas a água é com abundância. A palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo fala, que temos nesse vaso de barro um tesouro guardado, que é o Evangelho, a palavra de Deus. Podemos não ter prata, podemos não ter ouro, podemos não ter isso, mas nós temos a unção do Espírito Santo. O levanta e anda. Por que, pastor? Por causa do Espírito Santo está ativo em nossas vidas. Outra coisa, ninguém está qualificado a servir as mesas sem a plenitude do Espírito.
e Atos, mais pessoas foram escolhidas. Olha só, versículo 5 diz: e elegeram Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Também elegeram Filipe, e Procoro, Nicanor, Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito e de Antioquia. Olha só, escolheram ali alguns. Mas esses alguns que foram escolhidos, eles tinham uma qualificação. Eles não foram escolhidos por amizade, eles não foram escolhidos por favorecimento, não, eles foram escolhidos porque eles tinham uma qualificação, cheio do Espírito Santo. Eles faziam a diferença. Uma pessoa que tem o Espírito Santo na vida, se ela chega no meio de pessoas que não têm o Espírito Santo, a conversa vai ser diferente. Tu pode ver, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, a conversa é uma conversa chula, é uma conversa baixa, é uma conversa sem respeito. Mas chega perto de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai falar o que tem no coração. E o que é que tem no coração dos crentes nos dias de hoje, pastor? A boca fala que o coração está cheio. O que é que tem no coração dos crentes de hoje? O que é que tem nos corações dos crentes nos dias de hoje? Jesus, quando as pessoas se encontravam com sede, eu sempre disse, Jesus, quando as pessoas se encontravam com sede, Jesus dizia: vinde a mim, porque eu sou a água da vida. Quem tem sede, venha, e eu vos darei água de beber, na qual nunca mais há sede. Então Jesus matava a sede de quem tinha sede. Porém, um dia Jesus estava na cruz do Calvário, e Jesus agora perguntou, Jesus agora falou: eu tenho sede. E o que é que trouxeram para Jesus? Vinagre. Isso quer dizer que Jesus tinha água para servir, mas o povo não tinha água para servi-lo. Pastor, se nós não temos água para servir, então nós temos que buscar água. Aonde é a fonte? Jesus é a fonte da água viva. Se você tem sede, vai lá. Você pode pegar água para você, você pode pegar água para os teus, você pode pegar água para os teus familiares. A água representa a palavra do Senhor. Se você está matando a tua sede, leva para quem está com sede, compartilha com quem está com sede. Faça o que Jesus falou: de graça recebeste, de graça dais. Matou a tua sede, leva para quem está com sede. Se lembra da mulher samaritana? A mulher samaritana, Jesus fala: se tu soubesse quem te pede de beber, você pediria água, e eu lhe daria água viva. Nunca mais você voltaria aqui para beber, nunca mais você voltaria aqui no sol do meio-dia para buscar água. Mas aquela mulher não acreditou no que aquele homem estava falando, até que Jesus começou a revelar a vida daquela mulher, até que Jesus começou a revelar ali todo o íntimo daquela mulher. Pastor, Jesus fala para ela bem assim: vai lá e chama o teu marido, vai lá e chama o teu marido, que eu quero conversar com vocês dois. Aquela mulher fala para Jesus: eu não tenho marido. Jesus fala bem assim: disseste bem. Por quê? Porque você já teve 5, e esse que tu tem não é teu. Quem é que sabia que aquela mulher estava tendo uma vida dupla, uma vida de adultério, uma vida errante, mas ninguém sabia? Só Jesus que conhece o coração das pessoas. E quando Jesus revelou aquilo que só a mulher sabia, ninguém mais sabia, aquela mulher olha para Jesus e fala bem assim:
vejo que tu és profeta. Meu Deus, Jesus aqui agora está falando para aquela mulher: se tu soubesse quem está falando contigo nesta noite, se tu soubesse quem está falando contigo nesta hora, se tu soubesse, pastor, ninguém sabe o que eu estou passando, ninguém sabe a circunstância, o problema que eu enfrentei essa semana, ninguém sabe, pastor, como é que está o meu financeiro, como é que está a minha saúde, como é que está meu casamento, como é que estão os meus filhos, como é que está lá no trabalho, como é que está lá no Brasil meus familiares, ninguém sabe, só eu sei exatamente, só que Jesus sabe. E Jesus te trouxe nesta noite aqui para dizer: eu sei de tudo. Eu sei de tudo. Tem coisas que você não consegue provar, mas Jesus consegue ver, e Ele ninguém engana. Tem coisas que falaram de você, e muitas pessoas podem até estar acreditando, porém Jesus, Ele conhece o teu assentar e o teu levantar, o teu entrar e o teu sair. Jesus conhece tudo. Tem muitas pessoas que procuram coroa hoje, em vez de usar a toalha e a bacia. Vamos para frente. Estevão, ele era um homem cheio de sabedoria. Pastor, o que é sabedoria? Sabedoria é usar da melhor forma o conhecimento para atingir fins que mais glorificam a Deus. Tem gente hoje que é inteligente, mas não é sábio. Tem gente que hoje tem talento, mas não sabe usar os seus talentos com sabedoria. Tem gente que hoje não tem sabedoria. Aqui Deus fala, sabedoria é ver a vida na perspectiva divina. Como é que você está vendo? Eu olho com os meus olhos, pastor, os meus olhos, exato. Agora, se fosse olhar com os olhos de Deus, como é que você olharia para o miserável? Como é que você olharia para o pecador? Como é que você olharia para a pessoa que talvez te machucou, te humilhou, te ofendeu, te desprezou, te caluniou? Sabedoria é ver a vida da perspectiva de Deus. Imagina Jesus olhando para Judas, lavando o pé de Judas, sabendo que Judas iria trair ele, mas não deixou de servir Judas. Por quê, pastor? Porque Jesus estava olhando com a visão divina, com a visão da graça. Tu pode até me apunhalar pelas costas, tu pode até me vender, mas eu sempre te servirei com amor. Meu Deus, seja sábio. A sabedoria não se aprende, a sabedoria não se aprende em livros. Sabedoria é olhar para a vida como Deus olha, é agir como Deus age, é ter uma compreensão clara da vida no meio do nevoeiro da história. Tem um ditado que diz: não toma nenhuma decisão quando a poeira está alta. Por quê, pastor? Você já andou no meio da poeira? Quem trabalha na fazenda, quem já viveu no deserto, quem já andou de bicicleta numa estrada de barro, depois que um carro passou em alta velocidade, que a poeira levantou e você não consegue nem tossir, porque se tu tossir, tu se afoga, entendeu? Imagina, não vou falar nada, mas imagina, imagina eu com esse, pois é, vocês têm um pequenininho nariz, eu não. A poeira entra como se fosse
Exatamente. Você consegue enxergar quando a poeira está alta? Não. Quanto mais você tenta enxergar, mais você acaba machucando o quê? Exatamente. Mas você quer. Mas você não consegue enxergar, mas você quer. E quanto mais você quer, mais você acaba se prejudicando. Você já notou isso? Pastor, e quando a poeira baixar? A poeira baixou, exato. Clareou, exatamente. Agora você viu. Agora você consegue olhar. Agora você consegue até tirar algum juízo dali. Sabedoria é olhar como Deus olha. É agir como Deus age. Estevão, ele tinha conhecimento, mas ele também tinha sabedoria. Pastor, o Estevão estava pregando na praça. O que fizeram com ele? Começaram a apedrejar ele. Você já pensou? Você pregando na praça, lá no Lions Gate, na porta dos leões, aí ele pregando ali, daqui a pouco pedra, daqui a pouco outra pedra. Mas quem é que estava jogando pedra em Estevão, pastor? A Bíblia diz que eram os próprios irmãos, judeus. Mas o que Estevão estava pregando? O Estevão estava pregando que Jesus ressuscitou. Bem ao contrário do que os judeus estavam dizendo. Os judeus diziam: roubaram o corpo. Os judeus diziam: Jesus não ressuscitou. Os judeus diziam: andaram colocando ele em outro sepulcro. Mas como é que você vai? Como é que você vai debater com alguém que viu Jesus? Cara. Até aquele que não creu, que era o Tomé. Um dia Jesus apareceu numa reunião lá dos discípulos e Jesus falou: Tomé, vem cá. Você não acreditou quando os teus irmãos disseram que eu apareci, né? Exatamente. Tem gente que não acredita quando você conta uma bênção. Quando você diz: eu tive um encontro com Deus essa noite. Quando você diz: Deus falou comigo essa noite. Quando você diz: Deus falou comigo nesse dia, lá no trabalho, ninguém acredita, mais uma. Exatamente, aí Jesus aparece e chama: Tomé, vem cá. Tu não acreditou quando eles falaram, né? Então agora, vem cá, Tomé, coloca a mão aqui. Tá vendo a marca? A marca da lança que me furaram lá na cruz? Tá aqui. Tomé, vem aqui, coloca a mão aqui, Tomé. Tá vendo o furo aqui do cravo, Tomé? Tomé, vem cá, Tomé. Coloca a mão aqui. Coloca, tá vendo? Tá vendo os buracos? Pastor. Você acha que a coroa do espinho não faz buraco, não? Quantos já pisaram em espinho? Agora imagina o espinho quebrar dentro. É fácil ou não é, irmão Antônio? O espinho quebrou dentro da mão? O espinho E aí? Inflama, dói, nossa! Agora imagina uma coroa de espinho que os judeus fizeram, os soldados romanos teceram. Irmãos, tem gente que se machuca para construir uma coroa de espinho para colocar na tua cabeça. Eles não se machucam para somar, eles se machucam para machucar. Você já viu isso? Os soldados romanos não mediram esforço para quê? Para tecer a coroa de espinho. Para quê? Para ter o prazer de aqui, colocar na cabeça de Jesus assim, enterrar aqui, espinhos de aproximadamente 7 centímetros sendo cravado no crânio de Jesus. Agora Jesus foi tirado da cruz. Agora Jesus está morto. Agora Jesus vai ser sepultado. Então tire a coroa do espinho. Dói quando a pessoa está viva, mas depois que a pessoa está morta, não sente mais dor. Meu Deus. Quando a pessoa está viva, dói.
Por isso que você chora, por isso que você sente, por isso que você geme. Por quê? Porque você tem vida e o inimigo quer tirá-la, quer matá-la. Mas agora nós vemos Jesus ressuscitou e agora o Estevão está pregando. Jesus está vivo, Jesus vive, o túmulo está vazio, Jesus vive. E é óbvio que os fariseus, os judeus não gostavam dessa mensagem. Por quê? Porque na mesma mensagem que dizia Jesus vive, também dizia vocês mataram. E eles não gostavam de ouvir a verdade. Eles não gostavam de ouvir o que eles tinham praticado. Eles gostavam de ouvir outras coisas, menos o seu pecado. Aí o que acontecia? Começaram a apedrejar Estevão. Mas nós já vimos que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Estevão era um homem cheio de sabedoria. Estevão, ele olhava a vida com as lentes do saber, ali, do saber divino. Então vamos ver outra coisa que Estevão ele era um homem cheio de poder. Meu Deus, Estevão era um homem cheio de poder. Estevão possuía uma vida irrepreensível. A Bíblia fala que as suas obras eram irrefutáveis. A Bíblia diz que as suas palavras eram irresistíveis. A Bíblia fala que ele não apenas dizia coisas tremendas, mas também fazia obras extraordinárias. Obra extraordinária se faz. Hoje nós vemos muitas pessoas falando, poucas provando o que falam. E é isso que nós vemos. Mas o Estevão, a Bíblia diz que ele pregava aos ouvidos e aos olhos. Por que, pastor? O povo ouvia e via, mas o resultado da mensagem de Estevão eram os milagres e maravilhas. A Bíblia fala que estes sinais seguirão aos que creem. Então Estevão era um homem cheio de fé, ele cria. Estevão era um homem cheio de poder, tinha sinais, aonde ele passava, ele deixava um rastro de quê? Da presença do Senhor. Um rastro da presença do Senhor. Vamos para frente. Estevão era um homem cheio da palavra. Olha só que interessante. Cheio da palavra eu gosto. Por quê, pastor? Porque a palavra ela edifica. A palavra ela nos sustenta. A palavra ela nos edifica. E é interessante quando nós falamos aqui, quando Estevão era um homem cheio da palavra, aqui nós vemos que a palavra de Deus, ela é apta para discernir, apta para ir até nas juntas e medulas e divisão da alma e do espírito. Isso quer dizer o quê? A palavra de Deus, se você usar ela a teu favor, você vai resolver os teus problemas espirituais, mentais, e você vai resolver o teu problema na carne também. Por quê? Porque a carne é fraca. Muitos são vencidos pelas tentações da carne. Mas como é que nós vamos vencer, pastor? Procura a palavra. Porque a palavra de Deus, ela vai até nas juntas e medulas. Ela atinge a carne. Ela neutraliza a carne. Jó, ele fez um concerto. Ele fez um concerto com seus próprios olhos. Ó Senhor, fiz um concerto com os meus olhos para que eu não veja aquilo que vai me levar a pecar. Palavra.
que nos dias de hoje tem tirado muita gente de dentro do jardim, tem tirado muita gente de dentro da presença do Senhor, tem levado para onde, pastor? É só você olhar para onde saiu Adão e Eva, é só você olhar para onde fugiu Caim, é só você olhar para onde saiu ali Noemi e Elimeleque, é só você olhar para onde fugiu Ló com a sua família, é só você olhar. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que não valorizaram a palavra do Senhor. Mas o culto de Baal, pastor, no tempo de Elias, pensa numa igreja que estava lotada, pensa num coral lindo, pensa num negócio bem sincronizado, exatamente, só não tinha o quê? A presença do Senhor. Tinha tudo lá, tinha tudo. E olha que o culto começou no amanhecer e foi até o meio-dia. E o povo lá esperando, né? Porque o Elias desafiou: se descer fogo do céu, esse é o Deus de Israel. Mas eles fizeram de tudo, menos conseguir fazer fogo descer do céu. Você está prestando atenção? Hoje tem de tudo, e as pessoas acreditam que é fogo de Deus. As pessoas acreditam que é a presença de Deus. Mas se você conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, você vai ver que o fogo que vem do céu, ele queima o pecado, ele purifica. Como é que hoje nós vemos pessoas em pecado querendo sentir a presença do Senhor e querendo passar algo que não tem? Não existe teatro. Satanás consegue até se fingir, se mostrar em anjo de luz, exato, e vão enganar muitos, mas aqueles que têm a palavra, o colírio, aqueles que têm a visão, o discernimento, aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo, não importa a circunstância, não serão enganados nesses últimos dias. Mas pastor, está me levando às alturas, cuidado, mesmo a pessoa que te leva às alturas também vai tentar te derrubar. Jesus foi assim. Quando Jesus começou a fazer milagre, que Jesus começou a ficar famoso, o povo judeu queria colocar ele como rei. Jesus falou não. Queria colocar ele como rei, como consagrar você a rei, porque você é um cara. Jesus não. E Jesus não caiu na lábia deles, não. Mas quando Jesus um dia chegou lá na sinagoga, certo dia ele entrou na sinagoga e deram uma oportunidade para ele, que nem foi dado hoje aqui uma oportunidade. Jesus se levantou, deram o livro do profeta Isaías e ele falou o que estava no profeta Isaías escrito 700 anos antes: o Espírito do Senhor é sobre mim. Olha a diferença, cheio do Espírito Santo, e me ungiu. Para quê, pastor? Para curar enfermos, para libertar o oprimido, para levantar o doente, para libertar as nações. Sim, o Espírito do Senhor me ungiu e me consagrou, e hoje se cumpre a palavra dessa profecia. Sabe o que fizeram? Sabe o que fizeram? Jesus, vamos dar um passeio? Levaram Jesus lá em cima de um monte. E sabe o que queriam fazer com Jesus? Queriam precipitar Jesus. Por quê? Porque eles não gostavam de ouvir a verdade, não gostavam de ouvir a profecia na íntegra. Vocês estão me entendendo? Mas quem é que levou Jesus até lá em cima? Foi os fariseus, doutores da lei, os homens religiosos do templo de Jerusalém. Mas como é que estava o templo de Jerusalém naquele dia? Presta bem atenção. Como é que estava o templo de Jerusalém naqueles dias, presbítero Daniel? João Batista conseguia pregar no templo? Não. Você acha que convidou
feito no deserto. Está no deserto? Não se aparta da palavra. Aonde você estiver, Deus vai fazer milagre através da tua vida. Mas por que João Batista não conseguia pregar no templo, pastor? Porque lá no templo deixou de ser casa de oração. O templo se transformou agora numa casa de apresentação. Agora pode ir qualquer um, pode subir qualquer um, pode entrar qualquer um. Tanto é que até o sumo sacerdote não era mais da linhagem de Arão. Vocês sabem disso, vocês são estudantes da Bíblia. Quem é que colocou o sumo sacerdote ali agora para administrar o templo? Foi Roma. Porque ali tinha alguns acordos e pronto. Agora, vamos lá. Começou ali Caifás, Anás, agora é sumo sacerdote. Não tem chamado, não tem vocação, não tem unção, só tem o quê? Só tem ambição. E agora nós vemos, Jesus chegando, João capítulo 3, eu acho, João capítulo 4, alguma coisa assim, Jesus chegando em Jerusalém, entrada triunfal, Jesus montado no jumentinho, olha só, se fosse nos dias de hoje, meu Deus do céu, nunca que montaria no jumentinho. Imagina, vai estragar a roupa de seda, vai estragar a roupa de marca, vai estragar o penteado, vai estragar, vai pegar os... Exatamente, mas Jesus ele entrou montado no jumentinho e foi bater lá no templo. Mas o que é que ele encontrou no templo, meus irmãos? Eu já vou parar. O que é que ele encontrou no templo? Na porta do templo ele já encontrou a mesa dos cambistas. Vocês estão entendendo? Na porta do templo ele já encontrou cambistas que tinham ali a autorização da autoridade ali do templo. Para quê? Para superfaturar em cima dos coitados que vinham de viagem. Você já imaginou, irmão? Isso aqui é estudo para a semana inteira. Eu sei que vocês querem ir para casa descansar, mas olha só, tinha pessoas que viajavam longe. Se lembra lá do eunuco de Candace, que viajava desde lá da Etiópia, via lá e vinha, viajava não sei quantos dias de viagem. Para quê? Para participar de um culto. E chegava no culto, ele vestia pesado. Por quê? Porque não era qualquer um que podia ter o rolo do profeta Isaías. Era só reis que tinham condição, era só um sacerdote que tinha, mas ele tinha um, porque a Bíblia diz que ele estava lendo na sua carruagem. Mas ele ia para o culto, chegava no culto, uma semana de festa em Jerusalém, daqui a pouco terminava. Quem sabe comprava pergaminhos, quem sabe comprava, se fosse nos dias de hoje, comprava apostila, quem sabe comprava CD, quem sabe comprava livros, comprava bíblias de estudo, se fosse nos dias de hoje, investia. Mas ele não entendia nada. Por quê? Uma semana participando de culto, e os cultos não trazia nenhuma aprendizado. Mas qual que era ali a intenção daqueles cultos, daquelas festas judaicas nos tempos de Jesus? Eu vou contar um segredo para você. Os irmãozinhos que vinham de longe, eles tinham que sair das suas casas com o seu cabritozinho ou com a sua ovelhinha, E olha, a Bíblia diz que não podia ser ovelha aleijada, não podia ser ovelha doente, não podia ser ovelha que tinha sarda, nada, tinha que ser ovelha perfeita. Então, como é que uma pessoa vai sair de lá da cidade, lá do norte de Israel, lá de cima, de Galileia, e vir com
essa ovelha pelo deserto e essa ovelha não emagrecer? É impossível. Os caminhões aqui do frigorífico viajam dia e noite para sair da fazenda, chegar com os boi com peso no frigorífico. Senão o boi perde peso. Agora imagina, né? As pessoas saindo de suas casas, viajando, que não viaja de carro, viajavam a pé, né? Trazendo a ovelhinha. Quando a ovelhinha chegasse lá no templo para ser oferecida em sacrifício, a ovelhinha estava doente, magrela, talvez machucada, talvez morreu pelo caminho. Então o que essas pessoas faziam? Essas pessoas, elas vendiam a sua ovelha lá na sua cidade, porque tinha um preço de tabela. Entendeu? Tem ou não tem preço de tabela ainda hoje nos animais? Claro que tem. Entendeu? Nós da fazenda entendemos disso aí. Então olha só, saiu o preço lá, vendeu lá, e agora vem como dinheirinho, que não era deles, era de quem? Era do Senhor. Mas não dava de oferecer o dinheiro, tinha de oferecer o cordeiro. Então eles chegavam ali na porta do templo, aí estava quem? Estavam os cambistas. Não era problema eles vender ali as ovelhas, não era problema eles ali estar ali para servir. Você vendeu lá? Não, aqui compra aqui e vai lá sacrificar. Não, o problema é que lá foi vendido no preço da tabela, portanto, e aqui os esganados, pastor, aqui é os esganados, eles cobravam 3 vezes mais. E aí? Por que eles cobravam 3 vezes mais? Para eles ganhar em cima daquilo que não deveria ter preço. Mas quem é que ganhava em cima, pastor? Somos sacerdotes, ganhavam uma porcentagem, os cambistas ganhavam uma porcentagem, mas quem saía perdendo? Aquela pessoa que chegou com aquela oferta para comprar um cordeiro para sacrificar, e agora ela não pode sacrificar por causa da exigência. Aí eu pergunto, quantas pessoas voltavam para suas casas frustradas? Por quê? Porque queriam sacrificar? Queriam, mas não puderam. Saíram para sacrificar, mas não conseguiram completar o seu sacrifício. E se não havia sacrifício, não havia derramamento de sangue. Se não havia derramamento de sangue, não havia justificativa para o pecado. Quantas pessoas saíram de suas casas pensando: eu vou receber o perdão hoje, eu vou receber a bênção hoje, e chega sempre na porta tem um impedimento. E muitas das vezes você volta para casa pior do que você saiu de casa. Por quê, pastor? Por causa dos abutres que impedem na porta. Os cambistas que não querem nada com Deus, eles só querem usar as coisas de Deus. Agora vamos para frente, rapidão aqui, rapidão. O Estevão, ele era também um homem cheio de sabedoria, Espírito Santo, sabedoria, poder, palavra. Quando nós falamos aqui cheio da palavra, ele não vivia estribado em sentimentos e experiências, em fenômenos extraordinários, não. Tem gente hoje que para emocionar alguém, para fazer alguém se comover, começa a contar historinha, começa a contar coisas que sabe lá Deus se é verdade ou não. Mas pastor, só tem uma coisa que nós fomos enviados a pregar: ide, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, crê no que, pastor? No meu evangelho. For batizado no que, pastor? O meu evangelho, será salvo. Entendeu? Hoje nós vivemos uma época onde as pessoas elas seguem homens
mas elas são frustradas por esses homens. Homens que hoje te abençoam. As mesmas bocas que falam que te abençoam são os que te amaldiçoam. Eu não entendo. Eu não entendo. Alguém chegou a falar, no começo, há 13 anos atrás, 14, 15 anos atrás, mas eu sei quem falou. Nós trouxemos para a Austrália a pessoa que revelou coisa que era só eu e o meu pastor lá da minha cidade que sabia. Mas num pavilhão grande, num ginásio grande, numa festa de círculo de oração, nós nem no púlpito não estava sentado. Eu era presbítero da igreja, estava sentado lá no meio do corpo de obreiro, bem lá no meio. Aquele congresso foi contratado um conjunto de fora para tocar, então a gente ficou tranquilo, ficou de off aquele dia. E a pregadora pregando, meus irmãos. Vocês talvez já, porque eu trouxe ela aqui para pregar. Pregando. Daqui a pouco ela sai daqui e vai no meio do ginásio. E ela vira para o lado dos irmãos e fala bem assim: você aí se coloca aqui bem. Sabe, né? A gente olha pensando que não é pra gente, né? Porque a gente sempre quer que Deus fala com o irmão do lado, né? É pra ti. Mas ela falou a cor, e eu estava com, acho que um terno bege, sei lá o quê. Ela falou: você aí de terno tal cor, se coloca de pé. Aí não tinha para onde fugir. E ela, sem conhecer a gente, sem conhecer nós, nunca viu na vida nós, nunca sabia nada da nossa história. Deus fala bem assim pela boca dela: aonde eu te levar, muitos desejariam estar, mas eu estou levando. Vocês atravessarão o oceano. Naquele dia tinha prefeito, vice-prefeito, tinha deputado, tinha tudo. Era um congresso grande que a igreja estava fazendo. Estavam tudo lá. E aí o prefeito começou. O prefeito estava sentado do lado do pastor e ele começou a cochichar com o pastor. E o pastor falou: mas é só eu que sei. Falando com o prefeito. Eles estão se preparando para ir, mas só a gente sabe, ninguém mais sabe, nem a igreja não sabe, nem a família não sabe. Aí o prefeito perguntou: mas quando é que eles vão? Não se sabe ainda, está nas mãos de Deus, mas eles vão, porque essa não é a primeira pessoa que está falando. Eles estão esperando o tempo de Deus. Não é o nosso tempo. Eles estão esperando a hora certa de sair. E o prefeito falou bem assim: quando for o dia da despedida deles, eu quero estar presente aqui. Então Deus, quando Ele faz algo, não tem homem que venha querer atrapalhar. Não importa se você for morto, apedrejado. Estevão foi morto em praça pública. Aos olhos de todo mundo, Estevão estava errado. Estevão era um rebelde. Mas os céus estavam abertos. Quando Estevão estava morrendo, ele viu os céus abertos. Hoje, você ouve das pessoas que antigamente diziam que Deus estava trazendo nós para a Austrália, aqui, hoje você vê que não queriam nós aqui na Austrália. Aí eu pergunto: alguém mentiu? Alguém andou mentindo por aí, pelos púlpitos,
pelas casas. Porque nós não entramos aqui na Austrália com visto de estudante, com visto temporário, com visto nada. Queriam trazer nós para a Austrália dessa maneira. Eu falei, eu e a minha esposa falamos, dessa maneira não é Deus que está trabalhando. Porque quando Deus faz algo, Ele faz algo por completo, irmão. Ele não fica fazendo cambalacho para depois ficar dizendo é Deus, é luta, é prova. Não, Senhor, se Deus chamou você, Ele se encarrega para fazer tudo certinho, e você é prova desse milagre. Tanto é que nós chegamos na Austrália num dia, no outro dia já fomos fazer a prova de carteira de motorista. Os dois não sabiam inglês, os dois passaram. Depois fomos fazer a prova do drive, da rua. Os dois passaram. Depois fomos fazer a prova da residência. Os dois passaram. E depois fomos fazer a prova da cidadania. Os dois passaram. Irmão, se isso aí não é Deus, então o que é? O que é, meus queridos? Mas hoje as pessoas querem que você concorde com coisas erradas, aceite coisas feitas por debaixo dos panos, coisas feitas com dúvida, você não pode mudar o teu caráter, você não pode negociar o teu chamado, custe o que custar. Estevão morreu, mas ele morreu orando a Deus. Hoje as pessoas querem que você honre pessoas, obriguem você a adorar pessoas. O centro dos cultos está sendo voltado para pessoas, o nome da igreja está voltado para pessoas, e por falta de conhecimento, meus queridos, muitos têm entrado nessa, achando que é Deus que está nesse negócio. Nós não fomos chamados para negociar a fé, nós fomos chamados para manter a palavra de pé. Pastor, mas fulano pecou. Trate do fulano com amor, mas trate, não faça vista grossa. Pastor, mas Beltrano, irmãos, Estevão, ele era um homem cheio da palavra, e foi o que manteve ele de pé. Enquanto muitos vinham dizendo, Jesus não ressuscitou, Estevão provável, ele ressuscitou, eu tive com ele, e não tem ninguém que venha tirar, fazer a minha cabeça dizendo que não é verdade, porque é verdade, ele ressuscitou. Se você tem convicção do teu chamado, meu querido, pode colocar você dentro de uma fornalha, pode aquecer, muitas das vezes eles aquecem 7 vezes a fornalha, e as pessoas que aquecem a fornalha para te jogar lá dentro, elas não conseguem nem suportar entrar na porta da fornalha, mas Deus te coloca dentro da fornalha, você passa dentro da fornalha, sente a presença do Senhor dentro da fornalha, o inimigo fica de boca aberta, tentando matar, mas ele só se tornou mais forte, ele só está mais forte, porque presença do Senhor em nossa vida. Não adianta, a pose não suporta a prova, a purpurina não suporta a prova. Pastor, o que é que suporta a prova? Graça de Deus, graça de Deus. Se você tem graça, pode enfrentar a prova, pode se levantar A, B e C, pode se levantar fariseu, pode se levantar saduceu, pode se levantar herodiano, pode se reunir, mas todos eles vão ver a porta, a pedra do sepulcro se abrir, e não vai ter como eles provar ao contrário. Jesus ressuscitou. A morte de Cristo foi planejada desde a fundação do mundo. Satanás até pensou, agora matamos Jesus, agora perdeu a batalha. Não, no terceiro dia
No terceiro dia, Jesus se levanta da sepultura. Jesus remove aquela pedra que estava na frente da sepultura. Jesus sai para fora. Ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Irmão, não tinha mais quem segurasse. As mulheres foram ao sepulcro, viram o sepulcro vazio. O anjo falou para as mulheres: vai avisar os teus irmãos. Por quê? Porque o que ele falou, terceiro dia ele ia ressuscitar, aconteceu. Não esquece de avisar Pedro, viu? Pedro está lá desacorçoado, Pedro está lá desanimado. Por quê? Porque Pedro quis mostrar que era forte demais, não vigiou. Exatamente, mas eu conto com Pedro também. Avisa Pedro lá, tá? Avisa Pedro lá. Hoje nós vivemos uma época que é só avisado certas pessoas, outras pessoas é deixado fora do aviso, até com as coisas da igreja. Entendeu? Mas Jesus não deixou Pedro de fora, não. Jesus mandou avisar Pedro. Porque aonde Jesus queria se reunir, meus irmãos, Jesus queria Pedro, Tiago, João, Maria Madalena. Jesus queria Sheila, Jesus queria Priscila, Jesus queria Daniel, Jesus queria Raimundo, Jesus queria Rony, Jesus queria a Madalena, Jesus queria Divine, o David, Jesus queria Duda, Jesus queria todos ali, pastor. Aonde está a presença do Senhor? Aonde está a presença do Senhor? A porta é aberta para todos. Mas você já notou que hoje a presença do Senhor parece que tem que se dividir? Já notou? Mas Deus não trabalha onde há divisão. E o inimigo tem, desde o começo, tentado dividir a igreja. Dividir a igreja. Entendeu? É tentado arrebanhar, outros levantam para dividir. Uns levantam para arrebanhar, outros levantam para dividir. Quando é para arrebanhar, ninguém quer estar junto. Quando é para dividir, sai gente não sei da onde. Eu não entendo isso. Que evangelho é esse, pastor? Que evangelho está sendo pregado? Quem é que está dando essa lavagem de ensino? Porque a palavra do Senhor vem através da comunhão, através da comunhão, do partir do pão. Outra coisa que Estevão também aprendeu ali, ele era um homem cheio de perdão. Quer ver? Atos, para nós encerrar. Irmã Gilene prepara o louvor. Atos capítulo 7, versículo 60. Vamos ler Bíblia? Atos capítulo 7, versículo 60. Olha o que diz ali. Atos capítulo 7, versículo 60. Vamos lá? Diz bem assim, ó. Atos capítulo 7, versículo 60. Acompanha na Bíblia aí. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz. O que ele clamou? Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Agora eu pergunto para você, qual era a situação de Estevão ali quando ele falou isso? Estevão estava sendo apedrejado na praça pública. Não, você não está entendendo. Estevão estava sendo apedrejado em praça pública. Pastor, ele tinha tudo para cair ali antes de morrer e dizer: ó, que vocês vão todos para o inferno. Mas não, dá vontade, né? Porque imagina, né? Às vezes um pernilongo mora na gente, a gente já quer cortar a cabeça, braço, tudo, né? Mas Estevão estava sendo morto à base de pedrada, porque ele estava pregando a palavra da salvação. Sabe o que aconteceu? Estevão caiu de joelho. Com certeza as forças já tinham se acabado, o sangue já estava jorrando, quem sabe já estava tremendo, porque muita pedrada, quem sabe costela quebrada, quem sabe braço aqui já estava machucado.
Mas quando ele estava fraco, sabe como é que ele caiu, irmãos? Ele caiu de joelho. Quando ele estava fraco, não tinha mais como, aos olhos humanos, irmã, não tinha mais aquele recorrer. Irmão, tem situação que não tem, você não vai conseguir me ajudar, você não vai conseguir me ajudar, você não vai conseguir me ajudar, não tem. Mas quando você não tem mais nenhum recurso aqui na terra, caia de joelho e faça aquilo que Satanás não quer que você faça. O que Estevão fez? Estevão caiu de joelho e falou: Deus, perdoa. Perdoa. Perdoa, porque a vingança não é nossa. Perdoa, Deus. Perdoa. Perdoa, irmão. O Estevão, ele adormeceu. Quando a Bíblia fala adormeceu, ele morreu ali. Mas perdoando aqueles que atiravam a pedra nele. Será que nós temos essa graça? Se coloca de pé. Será que nós temos essa graça? Tem gente hoje que quer fazer cena de perdão, mas tem que ser diante de todo mundo, tem que fazer aquela cena, tem que fazer isso aí, é hipocrisia, meus queridos. Você primeiro precisa pedir perdão diante de Deus. Caia de joelho, vem cá, minha irmã, vem adorar o nome do Senhor. Estevão era um homem cheio de perdão, ele tinha tudo para dizer: Deus, tu pode me vingar, Deus, tu pode vingar, Pai Deus, as pedradas que estão me dando aqui, Deus, tudo em dobro na vida desses inimigos. Não, Senhor. Estevão fez o quê? Perdoa. Perdoa, não imputes esse pecado. Deus, não registra o que, olha aqui, ó, recebi mais uma pedrada. Deus, não registra. Ó, recebi mais uma pedrada aqui. Deus, não registra. Não registra, Deus. Não registra, paga, Deus. Deixa. Será que nós temos graça para fazer isso nos dias de hoje? Será que nós temos graça para dizer: Deus, perdoa. Mas para fazer isso você precisa ser cheio do Espírito Santo. Para fazer isso você precisa ser cheio da graça. Presta atenção, o Senhor está falando. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Para fazer isso você precisa ter graça, unção. Para fazer isso você precisa ter sabedoria. Para fazer isso você precisa estar cheio do poder, cheio da graça e do entendimento. Aleluia. Espírito Santo, levanta a tua mão para o céu e adora o nome do Senhor.